Olá, minha irmã, olá, meu irmão. Muita paz e muita alegria para você. Está começando mais um programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai. E desde já eu agradeço porque você abre as portas da sua casa e as portas do seu coração para juntos vivermos este momento de intimidade. Sim, você, eu e nós, todos juntos em intimidade com o Pai Eterno, por meio da oração, da nossa formação catequética e a alegria de podermos colocar o nosso coração diante dele todos os dias. Hoje é quinta-feira, semana já está quase acabando, mas todos os dias é motivo para nós agradecermos, motivo para nós oferecermos a nossa vida. E eu quero partilhar com você agora um pensamento de São Roberto Bellarmino, que é o santo do dia. São Roberto Bellarmino nos ensina que em todas as nossas ações temos necessidade de vigilância, especialmente na oração. Em todas as necessidades, nós precisamos de vigilância, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, em todas as nossas ações, principalmente na oração. Nós vigiamos não é porque nós temos medo, mas a vigilância é a atitude do coração que espera, do coração que confia no Pai Eterno. E é por isso que nós estamos aqui. Vigiai e orai. E na oração, muitas vezes, nós sofremos alguma tentação, alguma distração. Então, que o nosso coração esteja voltado para o Pai. Coração aberto para acolher o que Ele tem a nos dizer em cada instante da nossa vida. E eu quero já acolher também você que nos acompanha pelas redes sociais, você que deixa a sua participação, seu comentário, seu pedido de oração no programa de hoje. E quem está de olho na sua mensagem é ela, Vanessa Lobo. Bom dia para você. Bom dia, Marcos Túlios. Bom dia para você que nos acompanha. Como o Marcos Túlios falava, como é bom estar unido com você em oração. Esse momento nosso diário de renovação de fé e de rezarmos juntos. Por isso, envie para nós a sua intenção pelas nossas redes sociais, facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo nosso Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. E nós desejamos também um ótimo dia para quem nos acompanha ao vivo pelo Facebook e também pelo youtube.com/Pai Eterno. Eu aguardo a sua participação. Obrigado, Vanessa, e um abraço, para quem nos acompanha ao vivo aqui no nosso imenso Brasil, para quem também está fora do Brasil e que nos acompanha pela internet. Eu quero convidar você para a gente rezar. É momento da nossa oração, isso. Então nós vamos nos aproximar aqui da nossa capela. É momento em que nós abrimos o nosso coração, colocamos com confiança toda a nossa vida diante do Pai. Aí na sua casa, se você tem uma capelinha, um oratório, seu espaço, seu cantinho de oração, se aproxime dele também. Se você tem alguma vela, acenda, para que esta luz permaneça sempre acesa, para que esta chama sempre permaneça em nosso coração. A chama da fé, a chama da esperança e, claro, a chama do amor, a chama da caridade que nunca pode, que nunca deve se apagar em nossa vida. Com a mão no coração, vamos fazer a nossa oração. Me acompanhe em pensamento. Ó meu Pai eterno, eu creio que infinitamente poderoso, vós tirais o bem do mal. Eu creio que infinitamente bom, vós fazeis que tudo concorra para o bem daqueles que vos amam. E por detrás das mãos que ferem, eu beijo a vossa mão que cura. Eu creio, mas aumentai a minha fé e, sobretudo, a minha esperança e a minha caridade. Ensinai-me a saber ver o vosso amor, a ver que o vosso amor dirige todos os acontecimentos da minha vida. Ensinai-me a abandonar-me à vossa condução, como uma criança nos braços de sua mãe. Pai divino, doce esperança das nossas almas, sede conhecido, honrado e amado pelos homens. Amém.
nossa oração de entrega, de confiança plena, absoluta no Pai. E pela oração, nós temos a oportunidade de ouvi-lo. Sim, quando abrimos o nosso coração, nós deixamos que o Pai fale conosco. Ele fala conosco pela sua palavra. Tome a sua Bíblia, que é momento de nós ouvirmos a palavra. Hoje, com a igreja, meditando o Salmo 118. Abra sua Bíblia no Salmo 118 e nós proclamamos: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Nós acabamos de professar essa verdade na oração inicial e agora também dizemos aqui junto com o salmista: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. No Salmo 118, vamos meditar primeiramente os versículos 1 e 2, que nos diz o seguinte: celebrem a Javé, porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. A casa de Israel agora o diga, eterno é o seu amor. Versículos 16 e 17. A direita de Javé é sublime, a direita de Javé fez proezas. Eu não morrerei, mas viverei, e narrarei as obras de Javé. E encerramos com o versículo 28. Tu és o meu Deus, eu te celebro. Meu Deus, eu te exalto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha irmã, meu irmão, que bom nós podermos render graças ao nosso amado Pai eterno junto com o salmista. Esses versículos que nós proclamamos é de um salmo de ação de graças. E eu convido você, no decorrer deste dia, que você retome na sua oração diária este salmo, o Salmo 118. Agradecer é uma virtude que muitas vezes está em extinção nos dias de hoje. Às vezes a gente pede, espera, mas não agradece. O coração agradecido é o coração que reconhece que o Senhor está sempre conosco, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de tribulação. Quando penso na gratidão, e neste salmo, por exemplo, o Salmo 118, eu me lembro de Jó, lá no Antigo Testamento. No momento de sofrimento, de dor, de amargura, Jó não maldisse o Senhor. Ao contrário, ele disse: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o Senhor. É a atitude que o Pai Eterno espera de você, que Ele espera de mim, é a atitude de um coração agradecido. Nós estamos passando por um momento difícil, o mundo todo enfrentando a pandemia do novo coronavírus. Quantas pessoas perderam a sua vida, talvez pessoas próximas de você, alguém da sua família? Nós nos solidarizamos, sentimos com você. E no momento de tristeza, de dor, da enfermidade, nós devemos acolher aquilo que o Senhor quer realizar em nossa vida. Ele tem um propósito. E para a gente acolher esse propósito, nós precisamos celebrá-lo, porque Ele é bom. O Senhor é bom para com todos, é bom para você, é bom para mim. Que essa bondade se estenda em todos os dias de nossa vida e que a cada instante a nossa boca proclame a bondade do Senhor. Amém. Proclamando a bondade do Senhor, vamos acolher o testemunho, a vida de quem foi reconhecido pela igreja. É momento do Santo do Dia. Hoje nós celebramos a memória de São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja, o santo que nos inspirou no pensamento do início deste programa. Roberto Francisco Rômulo Bellarmino veio ao mundo no dia 4 de outubro de 1542, em Montepulciano, na Itália. Era filho de pais humildes e católicos de muita fé, que tiveram 12 filhos, dos quais 6 abraçaram a vida religiosa. O menino Roberto nasceu franzino e doente, talvez por ter tido tantos problemas de saúde nos primeiros anos de sua existência. Ele dedicou atenção especial aos doentes durante toda a vida.
Embora constantemente enfermo, dedicou-se aos estudos e foi conhecido em todo o país como excelente pregador. Ordenado sacerdote na Companhia de Jesus, escreveu os 3 volumes das obras teológicas sobre as heresias, com o seguinte título: As controvérsias cristãs sobre a fé. Mais tarde, em 1592, Bellarmino foi nomeado diretor do Colégio Romano. Lá ele realizou um trabalho de tamanha importância que, algum tempo depois, ele foi nomeado para o cargo de superior provincial da província de Nápoles, até o Papa Clemente VIII convocar a sua presença em Roma para auxiliá-lo como consultor no seu pontificado. Nesse período, ele produziu outra obra famosa chamada Catecismo. Quando o Papa Paulo V foi eleito, imediatamente o chamou para trabalharem juntos no Vaticano. Esse trabalho ocupou Bellarmino durante os 22 anos seguintes. Morreu aos 79 anos de idade, em 17 de setembro de 1621, apresentando graves problemas físicos e também surdez, consequência dos males que o acompanharam por toda a vida. A canonização de São Roberto Bellarmino foi proclamada em 1930 e, no ano seguinte, ele recebeu o honroso título de doutor da Igreja, pelo seu pensamento, pelo que ele produziu e pela valorosa contribuição à nossa fé. Que nós nos inspiremos em São Roberto Bellarmino, que mesmo na fragilidade da sua vida, da sua doença, ele soube dizer sim generosamente ao Pai Eterno. E é a Ele que nós agora pedimos a sua intercessão, por meio da oração. Vamos juntos rezar? Eleve as suas mãos para o céu, as mãos postas, para que a nossa oração toque o coração de Deus. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Roberto Bellarmino, concedei-nos por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e proclamemos em nossas ações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. São Roberto Bellarmino, rogai por nós. Que Ele rogue por você que está aqui acompanhando conosco, rezando, vivendo a unidade da fé, e que Ele também rogue por você que nos acompanhe pelas redes sociais, que deixe o seu comentário e as intenções que nós agora apresentamos, não é, Vanessa? Isso mesmo, Marcos. E quando você meditava o Salmo, você falava sobre a graça de agradecer. E vários devotos enviaram para nós a sua mensagem agradecendo pelo dom da vida, pelas suas famílias, assim como Daniel Pedro Veloso, de Ipaumirim, no Ceará, que agradece por toda a sua vida, também a sua família. Eu apresento nesse momento a vida da Adelaide Borges Costa, que é de Porto Velho, Rondônia. Ela que sofreu um acidente, está em estado grave, nós clamamos a restauração da sua saúde. A Jaqueline Ferreira, de Fortaleza, Ceará, pede por ela, também pelo esposo Francisco, clamando toda a cura das enfermidades. E a Juliette Fernandes, de Sumaré, São Paulo, que clama pela restauração da sua saúde, porque ela fez uma cirurgia recentemente. E clama também a harmonia das famílias Alves, Bittar e Souza, que essa graça ela possa alcançar pelo poder da oração. Amém. Cada intenção apresentada, cada nome e o que você traz no seu coração, mesmo que não tenha dito aqui em viva voz, mas nós apresentamos, acolhemos. A Vanessa fica ali durante todo o programa acompanhando e nós rezando por você, pelo que você apresenta. Vivamos essa unidade da fé. E agora, depois de termos rezado, é momento da gente apresentar também ao Pai Eterno a Igreja, sim. E nós apresentamos a Igreja por meio dos acontecimentos, das notícias. Por isso que eu já estou aqui pertinho da Vanessa para a gente ter o nosso momento de informação. Eu sei que você cedinho já passou o olho nos principais portais religiosos e já separou algumas informações para a gente. É isso mesmo, Marcos. E a gente vai começar pelo site do Vatican News. Papa Francisco, o contemplativo torna-se guardião do meio ambiente. Curar o mundo, cuidar da casa comum
e atitude contemplativa foi o tema da catequese desta quarta-feira, em que o Papa ressaltou que os cuidadores desempenham um papel essencial na sociedade de hoje. Francisco afirmou que cuidar de quem está doente, de quem precisa, de quem é deixado de lado, é uma riqueza humana e cristã. E é um dom de Deus, né, Marcos? O cuidado com o próximo. É verdade, Vanessa. E às vezes nós nos descuidamos do que é o cuidado, né? Vamos perdendo o sentido. E o Papa nos chama a fazer isso de maneira contemplativa. Rezar uns pelos outros, pelo ambiente, pela nossa casa comum, é uma forma de cuidar. Então, que nós prestemos atenção nisso que o Papa Francisco nos chama. E sobre o cuidado também, né? Eu acho que é o assunto da nossa próxima notícia, da nossa próxima informação. Também é uma forma de cuidar, não é? É verdade. Antes nós vamos falar, Marcos, sobre a encíclica do Papa, que também está no Vatican News. Agora a gente vai para esse cuidado. Uma encíclica para todos irmãos e irmãs. Fratelli Tutti. É o título que o Papa estabeleceu para sua nova encíclica dedicada, como lemos no subtítulo, à fraternidade e à amizade social. O título original em italiano permanecerá assim, sem ser traduzido. A encíclica em si mesmo é uma mensagem universal e o Papa quer falar verdadeiramente ao coração de cada pessoa. A sala de imprensa da Santa Sé anunciou ontem que o texto será publicado no dia 4 de outubro. Isso aí, nós esperamos com ansiedade, com uma certa ansiedade, esta que é a terceira encíclica do Papa Francisco, agora, né, somos todos irmãos, Fratelli Tutti, todos irmãos, mas como a Vanessa ressaltou ali na nota do Vaticano, ela permanecerá com esse título em italiano, que também é uma inovação do Papa. Na verdade, de encíclica é a primeira, porque geralmente os nomes dos documentos vêm em latim. E o Papa, recentemente, teve a exortação apostólica depois do Sínodo da Amazônia, que foi Querida Amazônia, e agora também um documento com o nome, o título em italiano, que é o trecho de uma oração, de um pensamento de São Francisco de Assis. Marcos, e para encerrar, vamos para o site da CNBB. A CNBB lança a Coleta do Bem. A Coleta do Bem, nome oficial da iniciativa que unifica a coleta da solidariedade, que é o gesto concreto da campanha da fraternidade, com a coleta da campanha para a evangelização, que será feita este ano em caráter extraordinário devido à pandemia, na solenidade de Cristo Rei, que acontecerá no dia 22 de novembro. A proposta é refletir sobre 3 realidades: evangelização dos pobres, anúncio da palavra e vida em plenitude. E nós acolhemos este apelo, né, da CNBB, é tempo de cuidar, tão importante, cuidar da evangelização. Então, 22 de novembro, solenidade Cristo Rei, mais para frente nós vamos falar dessa iniciativa e dessa campanha da CNBB. Obrigado, Vanessa, pelas informações de hoje. E a gente continua falando de cuidado, sim, alimentação, tratamento médico e apoio para empreender. É este tipo de assistência social que índios venezuelanos têm recebido da Arquidiocese da Paraíba. Nós vamos acompanhar juntos na reportagem da Carol Matos. Crianças, adultos e idosos. Ao todo já são 222 índios venezuelanos acolhidos desde o início deste ano pela Arquidiocese da Paraíba, na capital João Pessoa. Para fugir da grave crise política, econômica e social que atinge o país, esse projeto social ele inicia a partir do momento em que o Ministério Público Federal, quando vê um grupo de índios recém-chegados a João Pessoa no mês de março, andando pelas ruas com crianças, sem ter onde dormir e comer, o Ministério Público Federal entrou em contato com a Arquidiocese para que nós pudéssemos fazer o acolhimento a estas famílias indígenas da Venezuela. Em casas abrigos, como são chamadas, os índios recebem toda a assistência social, incluindo a alimentação, tratamento médico e apoio para empreender. É por meio de doações de materiais básicos de artesanato que eles confeccionam acessórios típicos da cultura venezuelana. Mas são muitos os desafios deste trabalho. Além de não falarem português nem espanhol, coincidência ou não, no início da pandemia do novo coronavírus, em
março deste ano, o padre Egídio conta ainda que 150 índios estavam infectados pela Covid-19. O fato surpreendente é que nenhum deles manifestou sintoma algum e todos se recuperaram. A primeira coisa que a gente fez foi tirá-los, levá-los para um lugar fora da cidade para passar a quarentena. E ficamos acompanhando com médicos voluntários diariamente se alguém desenvolvia alguma doença em vista do coronavírus. E para nossa surpresa, e graças a Deus, eles passaram 30 dias afastados em quarentena e nenhum teve sequer uma dor de cabeça. Depois nós fizemos o teste novamente e negativou em todos eles, dando o IgG alto. Outro fato que chama a atenção, inclusive de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba, é a grande presença de índios venezuelanos no Nordeste brasileiro. Segundo dados do IBGE, a população indígena ocupa cerca de 5 regiões do país, mas o Norte e o Nordeste têm a maior concentração desses indivíduos. Por enquanto, segundo a Diocese da Paraíba, os índios não têm data para irem embora. Um trabalho humanitário de extrema importância não só para os indígenas, mas também para quem ajuda o projeto a seguir em frente e que aprende com ele. Em meio a toda essa pandemia, em meio a todas essas incertezas, a gente todos os dias consegue tirar de tudo aquilo ali que nós estamos acompanhando sinais de esperança e de vida para todos nós. Olha aí, sinais de esperança e vida. Que bonita a fala do Padre Egídio. E parabéns à Arquidiocese da Paraíba, à Ação Social Arquidiocesana, por esse trabalho, que é apenas um de tantos trabalhos que estão sendo desenvolvidos no Brasil, neste caso especificamente de acolhimento aos indígenas, mas tempo de cuidar, né, minha gente? É tempo de olhar um para o outro e você também pode cuidar de quem está mais perto de você. Não é porque você está distante fisicamente, geograficamente lá da Paraíba, mas certamente tem alguém aí pertinho de você que também precisa de cuidado. Então vamos juntos nessa missão de cuidarmos um do outro. E agora eu vou fazer um rápido intervalo, mas já ansioso para o nosso próximo bloco, que é o momento do Santo Café. E hoje, quinta-feira, é dia de conhecimento bíblico. Nossa meditação sobre o livro do Deuteronômio com o Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte do Ceará. Você que está acompanhando aí a nossa série sobre o mês da Bíblia, então é chamado a fazer um intervalinho comigo, tomar uma água e daqui a pouco tomarmos juntos o Santo Café. Até já! No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência em mais um dia de oração aqui na TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai. E hoje, quinta-feira, é momento da nossa catequese sobre o mês da Bíblia. E o momento especial para a nossa conversa, para o nosso aprendizado é agora. Está na hora do Santo Café. E como eu disse, mês da Bíblia, neste ano, meditando sobre o livro do Deuteronômio, temos a alegria de receber mais uma vez, direto de Limoeiro do Norte, no Ceará, Dom André Vital, que é o bispo diocesano, é biblista e está nos ajudando aqui nessa compreensão do livro do Deuteronômio. Dom André, bem-vindo e obrigado mais uma vez. Bom dia, Marcos Túlio, bom dia aí todo mundo que está nos acompanhando, né, que sempre sintoniza aqui nesse espaço. É sempre uma alegria poder nos encontrar, né, e sobretudo nos encontrar para refletir sobre a palavra de Deus.
Ótimo, muito bom. Já tivemos 2 encontros, vamos fazer uma pequena recapitulação. No primeiro fizemos um apanhado geral, linhas gerais sobre a Sagrada Escritura. No segundo encontro, falamos um pouquinho da ligação do livro do Deuteronômio, que é o livro deste mês de 2020, com o Pentateuco e com o Antigo Testamento. E agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Eu já estou aqui com a minha Bíblia na mão, porque se a gente vai meditar e conversar sobre a Bíblia, ela tem que estar perto da gente. Então, pegue a sua Bíblia também. Dom André, nós então estamos falando sobre esse último livro do Pentateuco, da Torá, como nós aprendemos na semana passada. Como é que se deu a formação deste livro, o Deuteronômio? Pois bem, falar da formação de um livro bíblico não é coisa muito simples, né? Porque quando nós pensamos hoje, né, de modo moderno, né, o escritor se senta, né, e vai ali registrando, né, o seu pensamento, as suas reflexões, né, depois sai para tomar um cafezinho, né, volta, retoma, relê, e tudo com muita facilidade, porque é possível, né, deletar e refazer. Então, a gente, em primeiro lugar, uma coisa muito evidente é considerar que a formação de um livro antigo, né, não só da Bíblia, né, mas de literaturas antigas, não é uma coisa muito simples. Mas em relação ao nosso livro do Deuteronômio, antes de tudo, nós precisamos considerar que para que se chegasse ao livro, e até como nós temos hoje, né, esses 34 capítulos, houve toda um percurso, né, uma estrada, né, que nós chamamos como motivação para que saísse o fruto do escrito, um movimento de renovação. Aí nós podemos identificar acontecimentos, eventos relatados no livro, esses eventos transmitidos, né, oralmente, portanto, essa tradição oral para a Bíblia é algo imprescindível, e depois desta longa tradição oral, né, de ouvir, de transmitir, de refletir, é que nós vamos para aquilo que se chama a redação. E não existe uma redação final, né? Existem várias redações. Mas sem criar assim um discurso muito complexo, né? Porque para nós o mais importante é ver a mensagem que este livro transmite, nós diríamos que esse livro, escrito também em várias épocas e em vários contextos da história do povo de Israel. Então, quando nós pensamos, vou dar aqui um exemplo que pode nos ajudar até a configurar como se fosse uma espécie de um gráfico. Uhum. Quando nós falamos da Bíblia, nós entendemos o primeiro nível é o nível dos acontecimentos. Então, diríamos da história, né, como origem. O segundo nível é o nível da transmissão desses fatos, mas não de forma fotográfica. Nós não podemos pensar que a Bíblia é uma espécie de um álbum de fotografias, não é que em um determinado momento alguém foi recolhendo essas fotografias e tentou estabelecer uma cronologia, ou seja, uma ordem no tempo, não é? Dando um certo movimento. Né? Uhum. Isso é muito estático, né? Isso não acontece. E depois nós temos um registro desses acontecimentos narrados, né? Relidos, recontados e assim por diante. Então, o que é que nós poderíamos dizer, né, para que a gente pudesse configurar uma espécie de gráfico na nossa cabeça? O livro, ele está estruturado, né, em 3 discursos de Moisés. Então, Moisés, como personagem histórico, ele está ligado ao evento do Êxodo. E o Êxodo, assim, grosso modo, né, também podemos aqui levantar muitas teses para fazer defesas, mas vamos considerar aquilo que geralmente se diz, até do ponto de vista acadêmico. Então, o Êxodo, ele acontece ali, né, por volta de 1200 a.C. E
vamos dizer que esses acontecimentos, né, que dão uma espécie de background, né, de cenário para essas palavras de Moisés, esses acontecimentos estão situados no tempo por volta deste momento, né, de 1200 e um pouco mais para cá. Porém, nós sabemos, acabamos de dizer, que o livro é fruto de um movimento de renovação. E essa renovação, ela vai desde o momento, né, que se classifica aquela experiência das tribos, das 12 tribos, até mesmo o pós-exílio. Então, nós temos um período muito longo. Quando se fala, né, dessa renovação, nós precisamos ter em mente o que é que estava caducando, ou seja, o que é que estava se pervertendo, né? Porque quando nós falamos de uma renovação, é uma retomada de coisas fundamentais que estavam sendo deixadas de lado. Então, vamos um pouco aí para a história de Israel. Todos nós já ouvimos falar que o povo viveu um período dos patriarcas, a começar de Abraão, e aí nós vamos um pouquinho mais para trás, né? Por volta de 1800, 1850. Depois, com essa fase dos patriarcas, se vai chegar ao Egito, né? Aquela questão de José, né? José que é vendido, e depois ele se torna uma grande personalidade lá, mas depois que o povo vai para lá, né, os seus irmãos, as coisas mudam. Né? Veja que nós estamos fazendo uma retrospectiva de Gênesis, né? Porque, como você bem lembrou, Deuteronômio está no conjunto do Pentateuco, então a gente não pode perder essa ligação. Então, nós temos ali o período dos patriarcas e entra no tempo do Egito, né? Onde o povo de Israel, os hebreus, na verdade, eles são escravizados. E dali surge, né, o grande Moisés, que vai liderar, né, em nome de Deus, a saída do povo para a terra prometida. E aí, de novo, voltamos àquela data, né, 1200, né, em torno disso, né? E quando o povo, né, depois de uns 200 anos de experiência de liderança dos juízes, então se estabelece a monarquia. Então, de 1200, mais ou menos 200 anos, chegamos ao ano 1000 antes de Cristo. E no ano 1000 antes de Cristo, nós temos a monarquia unida, com 3 grandes reis: o rei Saul, né, que era uma espécie de general, depois Davi, que é mais ou menos também, né, um líder para conduzir exércitos e assim por diante, e o filho de Davi, que é Salomão. Então, são os 3 grandes reis, né, do início da monarquia na história do povo de Israel. Porém, quando ali, já da metade para o final da vida de Salomão, né, quando a coisa está mais estabilizada, já se fala, né, de uma cidade, de um estado constituído, né, quando a coisa assim está bem, entre aspas, né, organizada, aí começam os relaxamentos, né? Isso é em tudo, né? A gente também passa por isso, né? Quando está ali na luta, na busca e tudo, né? As coisas ficam assim, com uma lucidez maior. Mas depois que a gente se estabiliza, né? Aí parece que não tem mais nada o que fazer, e aí começam as brechas, né? E foi justamente isso, a partir de Salomão, que entra, né, a idolatria, o desvio e tantas outras coisas que vão provocando, né, esse distanciamento da fé no único Deus. E aí o que é que acontece? Quando Salomão morre, em 932, então o reino se divide. Aí aqui entra o reino do norte, né, a Samaria, a capital, e o reino do sul, né, Judá e Jerusalém, a capital. E nessa divisão da monarquia, então, é que a coisa vai se distanciando mais ainda, né? Assim, eu estou fazendo um pouco essa retrospectiva para situar esse movimento de renovação. Sim. Então, o que é que acontece? Quando no Reino do Norte
Aí nós temos o profeta Elias, né, que é um grande defensor da fé já vista, né, ele que vai chamar a atenção e vai bater de frente com o rei, né, até com o rei Acabe, com a rainha Jezabel, né, que Jezabel se tornou até um símbolo da perversão, né? Ela vai aparecer até no Apocalipse como o símbolo da idolatria, ou seja, do desvio do verdadeiro Deus de Javé. Então, o que acontece? Quando se chega, né, no Reino do Norte a uma situação muito difícil e, portanto, o Reino do Norte ele é invadido pela Assíria e é destruído, então o que é que acontece? Alguns personagens, vamos chamar assim, do Reino do Norte, né, levitas, pessoas ligadas à religião, então eles descem para o sul, né, e levam consigo uma tradição e uma experiência. E a experiência é justamente que a desobediência à lei de Deus vai ter como consequência também a destruição do Reino do Sul, já que isso aconteceu no Reino do Norte. A desobediência sempre causa problema, né? Lá no Gênesis também a desobediência causa problema e aqui em Deuteronômio também. E é interessante que a gente não se esqueça que obediência não é simplesmente uma disposição de executar uma lei. Né? Então, é obediente porque mandou e fez. Mas a obediência na Bíblia, e, portanto, a palavra também é muito importante, é colocar-se à escuta. É escutar. Uhum. Não é possível obedecer, no sentido, como a gente diz, né, de cumprir uma determinação se a gente não escuta. Então, é fundamental, né, que a gente chame a atenção para que desobediência não é no sentido infantil. Né? Uhum. Foi traquino, não fez o que mandou, né? Mas não escutou, né? Não discerniu, não acolheu e assim por diante. Então, qual seria esse refrão que veio lá do norte, agora para a experiência no Reino do Sul? Que se não observarmos a lei de Deus, teremos o mesmo destino que Israel, né? Ou seja, Israel no sentido do Reino do Norte. E em breve seremos totalmente destruídos, né? Vejam que isso é uma advertência, né? E os profetas vão insistir muito nisso, até mesmo o profeta Jeremias, né? Que estamos aí já no Reino do Sul. Então, qual é a finalidade desta reforma? Veja, você me perguntou a formação do livro, eu estou dando o contexto que vai provocando a reflexão que depois será colocada como um registro, né, no livro. Sim. Então, o objetivo desta reforma é observar com maior fidelidade a lei de Deus. Tanto que depois, né, se vai falar de um movimento deuteronomista, né, de uma corrente deuteronomista, né, que vai para além do livro chamado Deuteronômio. Uhum. Houve muitas tentativas no Reino do Sul para empreender esta reforma, né? Por exemplo, o rei Ezequias, ele tinha uma boa vontade muito grande, tinha consciência, né? Até porque os seus reis anteriores fizeram muitos desmandos, né? Então ele tinha consciência de que era preciso voltar à fé genuína, né? A fé que tem raízes. E quais são essas raízes? As raízes estão lá no Êxodo e na Aliança. Mas é aquela história, né? Ele empreendeu, mas depois não levou à frente porque acabou morrendo. Aí, sucedido por um outro rei, né, o rei Manassés, que era um desastre. Né? A história é muito interessante porque ela, ao longo da história seguinte, a gente vai vendo cenas que, como se diz, né? Esse filme eu já conheço, né? Sim. Porque tem essas coisas da própria história. Então, este rei Manassés foi terrível, né? Foi sanguinário e assim por diante. E depois vem o rei Josias, que se assemelha, né, como intenção ao próprio rei Ezequias, e retoma esta reforma, como já dissemos, né, para que não aconteça com o Reino do Sul aquilo que aconteceu com o Reino do Norte. Mas também o rei
morreu, né? Então, a reforma inicia, mas ela não chega ao seu fim. Então, aí, no tempo do rei Josias, é que se vai encontrar, quando se começa a fazer uma reforma no templo, então vai se encontrar ali, né, embaixo dos alicerces, não sei por onde, lá, e se encontra um rolo, né, um rolo de um livro, que é justamente o que os estudiosos consideram que é o núcleo do Deuteronômio. Então, por isso que nós falamos já outra vez, né, de onde veio essa palavra Deuteronômio. É uma tradução imprecisa da Bíblia grega que chama a cópia desta lei, e se começou a traduzir por Deuteros Nomos, né? Uma segunda lei. Mas foi desse episódio, né? Esse episódio que se encontra lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 22, de 11 a 13, né? Se alguém tiver curiosidade, né, de ver esse episódio de que se encontrou, diríamos, o núcleo do Deuteronômio ali, né? Então, no segundo livro dos Reis, capítulo 22, do versículo 11 ao versículo 13. Então, este livro da lei foi encontrado, né, no templo, e, na verdade, este livro já era uma releitura atualizada da lei de Deus. Então, assim, concluindo aí essa sua pergunta, você percebe, né, que não é tão simples, né? Mas a gente tem que considerar 3 estratos. Primeiro, o livro se refere aos discursos de Moisés antes da entrada na Terra Prometida. Então, nós estamos ali por volta de 1200 e alguma coisa, do ponto de vista cronológico. Mas o livro foi escrito muito tempo depois, uns 600 anos depois. Então, 600 anos, a gente já sabe o que significa, né? Sim. Ou seja, é terra muito fértil para que essa palavra produza muitos frutos, sobretudo para chamar o povo à fé genuína, né? A purificar essa fé de tantas contaminações que estavam pervertendo, né? Olha aí, Dom André, nos ensinando um pouco dessa história da formação do livro do Deuteronômio. E, claro, tem que ficar muito claro para nós que não dá para a gente compreender como se busca uma resposta no dicionário que tem ali apenas uma resposta precisa, mas tem todo um contexto. A formação da Sagrada Escritura é assim, até porque nós temos períodos bastante longos de tempo e, como o Dom André bem disse, tem essa tradição, né? O segundo, os acontecimentos e a transmissão, que é realmente essa passagem que vai ali de maneira oral passando de um para o outro. Hoje nós conhecemos um pouco dessa formação do livro do Deuteronômio. Foi o nosso assunto de hoje do Santo Café. Eu agradeço ao Dom André por este nosso terceiro encontro de formação sobre o livro do Deuteronômio. E na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós vamos continuar conhecendo um pouco mais desse livro. Dom André, muito obrigado. Dá um abraço, Marcos Túlio, também um abraço aí para todo mundo e até a próxima semana, se Deus quiser, né? Um grande abraço. Boa semana. Obrigado. Isso aí, o Santo Café de hoje, conhecendo sobre o livro do Deuteronômio. Vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta para a gente continuar a nossa oração aqui no programa Pai Eterno. Até já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta aqui com o programa Pai Eterno. Tivemos um ótimo Santo Café, não é verdade? Com o Dom André Vital. Espero que você tenha aprendido muito sobre o livro do Deuteronômio, assim como eu. E na próxima quinta-feira ele volta para a gente continuar o nosso aprendizado sobre este livro, que é o livro indicado pela Igreja do Brasil para o mês de setembro de 2020.
E agora eu volto com a Vanessa Lobo para a gente conferir as nossas redes sociais. Vanessa, temos interações por aí, mensagens, pedido de oração? Marcos, tivemos centenas de participações hoje e eu quero apresentar as intenções da Lígia Souza, de Belo Horizonte, a Luciana, de Salvador, Bahia, a Melone, do Rio Grande do Sul, a Zuleide, de Belo Horizonte, o Getúlio Carlos, de São Luís de Quintute, no Alagoas, e também Maria Cavalcantes, de Serra, Rondônia. Olha aí que maravilha, quanta gente boa rezando com a gente neste dia. Recebam a graça, a paz e a bênção do Divino Pai Eterno. E agora eu quero compartilhar o nosso compromisso do dia, missão do dia para esta quinta-feira. É uma oportunidade que a gente tem de poder responder ao chamado de Deus, coisa simples. E a de hoje eu tenho certeza que é muito simples e que vai fazer um bem imenso, um bem danado ao seu coração. A nossa missão para o dia de hoje é: serei grato a Deus pelas oportunidades. Serei grato a Deus pelas oportunidades de hoje. Do menor ao maior acontecimento, não perca a oportunidade de agradecer. Sejamos gratos. E sobre agradecer também, eu quero compartilhar com você uma oração, um pensamento, uma poesia do cardeal José Tolentino Mendonça, que se chama As Mãos Invisíveis de Deus. Isso mesmo, as mãos invisíveis de Deus. Tomo o desafio daquela anotação deixada por Fernando Pessoa. A realidade é o gesto visível das mãos invisíveis de Deus. E rezo a realidade, a minha, a do mundo que conheço, a daqueles que ignoro. Rezo a realidade, incompleta, imperfeita, sonhadora, descabida, espantosa. Rego a sua rugosidade, as pregas que fazem doer e também a inaudita transparência, a aventura, o gosto que a realidade tem. Saiba eu apenas, Senhor, em cada porção da vida, reconhecer o movimento das tuas mãos invisíveis. Que nós saibamos reconhecer o movimento das mãos invisíveis de Deus e agradecer, porque é Ele que nos sustenta. Se nós estamos aqui, é porque Ele nos sustenta, nos brindou com mais um dia de vida. E é por isso que nós aqui estamos para agradecer. Agradecer e apresentar também a sua vida de membro da família dos filhos do Pai Eterno. E por isso a Vanessa Lobo já vai chegando aqui para pertinho de mim, para nós ofertarmos a sua intenção. Temos associados da família de amor, devotos do Divino Pai Eterno, que serão colocados aqui na nossa capela. Sim, eu quero apresentar a vida da Eloíra Aparecida, também da Maria e da Jovelina, que pedem saúde e também pelas suas famílias. Amém. Então, que esses devotos encontrem a graça, a paz e a bênção do Divino Pai Eterno, para quem nós nos voltamos agora, o nosso coração, nosso olhar, voltado para esta imagem pequenina, mas que expressa a grandeza do amor. A Trindade Santa que acolhe a Virgem Maria, que acolhe a humanidade inteira em seu seio e nos chama a viver uma experiência de amor e fé. Por isso nós rezamos, Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós
nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos. para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amém. E assim como a Virgem Maria, acolhida no seio da Trindade, nós também clamamos, pedimos a sua intercessão e que ela nos apresente sempre como filhos e como servos dedicados. Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós. E como Mãe verdadeira, que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A oração nos fortalece em todas as ações, como nós rezamos com São Roberto Bellarmino. Que bom a gente estar junto aqui rezando, não é, Vanessa? E hoje foi uma oração de gratidão. Falamos de gratidão no Salmo, na oração final. E que bom, nós somos gratos por termos a sua presença. Isso, obrigado pela sua presença, pela sua fidelidade também a este projeto de evangelização. Obrigado, Vanessa, por mais um dia juntos aqui no programa Pai Eterno. Amanhã nós temos um encontro marcado. Sim, estaremos aqui esperando por você. E que até lá a alegria do Senhor seja sempre a nossa força.